Pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje um pouco sobre juros, juros simples e juros compostos, né? O que que significa cada um desses termos aí e umas continhas que a gente pode fazer relacionadas a eles, tá? Então, assim, eu já tinha mencionado para vocês um pouco sobre juros na aula passada de variação percentual, é, na hora que eu disse que os juros é o quantia que aumenta, né? Não exatamente a taxa, né? A porcentagem que aumenta, né? Então, olha só, tem três termos aqui que a gente vai relacionado numa formulazinha, e esses três termos são capital, que é o dinheiro, né? É o valor monetário, né? Ou seja, o dinheiro emprestado que estará sujeito a juros devido ao tempo do empréstimo, tá? Então, um dinheiro que é emprestado, você vai devolver ele com outro valor. A diferença entre o valor que você emprestou e o dinheiro e o valor que você vai devolver é o que a gente chama de juros, tá? Então, juros é o valor cobrado pelo tempo de empréstimo, certo? E esse juros está relacionado com a taxa, né? Porque a taxa de juros é o valor percentual que a gente vai aplicar em cima do capital para gerar os juros. Então, a taxa de juros vai ser expressa em porcentagem, é uma taxa que é aplicada sobre o capital para a gente gerar esses juros aí, tá? Então, em termos de fórmula, os juros J é igual a capital vezes I, que é a taxa, o valor em porcentagem. Então, é bastante simples a ideia, tá? Eu emprestei 1.000, eu tenho que pagar 10% de juros, então 10% de 1.000 é 100, meus juros vão ser R$ 100. Essa é a ideia, certo? E essa taxa I, ela é sempre uma taxa em porcentagem aplicada por um período de tempo, tá? Esse período de aplicação pode ser diário, pode ser mensal, pode ser trimestral, semestral ou anual, enfim, depende de cada exemplo, tá? Bom, e aí, depois que eu aplico os juros, eu fico devendo um tanto, né? Que é o capital que eu emprestei mais o tanto que ele aumentou, que são os juros, né? Então, o montante da dívida é o capital, foi o valor que você de fato usou, mais os juros, que é o valor cobrado simplesmente pelo tempo que você vai demorar para devolver esse dinheiro, certo? Tudo bem, gente? Então vamos lá. Exemplo: um capital de 12.000 foi aplicado durante 3 meses a uma taxa de 5% ao trimestre. E é o que eu falei para você, né? A taxa, ela sempre vem dizendo em relação ao tempo que ela é aplicada. Então aqui essa taxa ela é só aplicada a cada 3 meses, tá? Então o dinheiro foi aplicado durante 3 meses e a taxa é durante 3 meses. Então ela vai ser aplicada só uma vez, tá? Então vamos calcular os juros e o montante. Então, em reais, né, ou seja, os juros, né, os juros é sempre uma quantidade em dinheiro. Lembre-se disso. Então, os juros vai ser os 12.000 que foram aplicados vezes 5%. E aí, só lembrando para vocês, o que eu já falei para vocês sobre porcentagem, que porcentagem é uma fração em que o denominador é 100, tá? Então, quando a gente fala por 100, significa, ou por cento, né? Significa por 100, tá? Então é dividido por 100. Então quando eu falo 5%, quer dizer 5 dividido por 100. E aí, se eu divido por 100, eu tenho que andar com a vírgula duas vezes, né? Porque dividir por 100 é a mesma coisa que dividir por 10 duas vezes, né? Se eu divido por 10 uma vez, depois eu divido por 10 de novo, é a mesma coisa que dividir por 100. Ou seja, eu vou andar com a vírgula duas vezes para cada vez que eu dividir por 10, tá? Então, 5 com a vírgula andando duas vezes para a esquerda, né? A primeira vira 0,5, a segunda vira 0,05, tá? Então, os juros vai ser 12.000 vezes 5%, ou 0,05, que é igual a 600. Então, o montante é os 12.000, que foi o dinheiro de fato aplicado, mais os 600, que é a variação dele, gerando 12.600 reais de montante, certo? Bom, uma empresa recebeu um empréstimo bancário de 60.000 por um ano, pagando um montante de 84.000. Então, ela recebeu 60 e teve que pagar 84. Vamos saber qual que foi a taxa. Então, a pergunta é outra, lembra? A gente tem três. Na verdade, a gente tem quatro coisas aqui, né? A gente tem montante, a gente tem juros, a gente tem capital e a gente tem a taxa, tá? Então, o que foi pago é o montante.
o que foi emprestado é o capital. Então, um menos o outro deu 24.000, certo? Que é os juros, né? Os juros é a subtração entre montante e capital, certo? Então, como os juros é o capital vezes a taxa, se eu isolar a taxa, o que significa isolar, gente? Significa deixar ele sozinho, né? Então, olha só, ele estava ali na direita junto com o capital. Para eu passar o capital para o outro lado e deixar o i sozinho, por que eu quero deixar o i sozinho? Por que eu quero isolar o i? Porque é o que eu quero descobrir. A pergunta foi qual é a taxa aplicada, né? Então, o C que estava multiplicando passa por outro lado, dividindo. Então, a taxa aí é igual aos juros dividido por capital. São maneiras diferentes de apresentar a mesma fórmula, dependendo do que eu sei e do que eu quero saber, tá? Então, eu posso isolar o J, que é o padrão da fórmula, do jeito que a gente apresentou. Eu posso isolar o C, eu posso isolar o I. Então, juros é igual a capital vezes I, capital é igual a juros dividido por I, e I é igual a juros dividido por capital, que é o que a gente vai usar aqui. Então, como juros foi a diferença entre o montante e o capital, ou seja, a diferença entre o que você recebeu e o que você pagou, né? Então, 84.000 menos 60.000 deu 24, 24 dividido por 60 deu 0,4. 0,4 é a representação em formato numeral de uma fração que é 40 dividido por 100, tá? Como é que eu sei isso? Multiplico por 100, né? Então, sempre que aparecer no final uma taxa como sendo um número decimal, multiplica ele por 100. Então, 0,4 vezes 100, se eu multiplico por 10 a primeira vez, dá 4. Se eu multiplico por 10 de novo, vira 40, né? Ou seja, eu andei com a vírgula duas casas para a direita. Isso significa 40%, tá? Então, essa foi a taxa de empréstimo. E pensar que 40% ao ano é uma taxa bem alta, né? Então, vamos pensar nesses valores aí também, o que eles significam, né? 40% é um dinheiro bem é uma taxa bem alta, né? Se você pegar em essas empresas de crédito hoje em dia, Crefisa da vida aí, elas vão cobrar bem mais que isso por ano. Mas, de qualquer forma, 40% é bastante alto aí, tá? Tem uma variação grande, né, entre o dinheiro emprestado, né, taxas relacionadas a dinheiro emprestado, né? Se é para um imóvel, geralmente o valor é muito mais baixo, porque o imóvel fica como garantia, né? Então, se o banco te empresta dinheiro para você comprar um imóvel, ou às vezes até um carro também acontece isso, né? Essa taxa é um pouco mais baixa, né? Um pouco não, é bem mais baixa, porque se você não pagar, ele simplesmente vai tomar o bem de você, então ele não vai ficar no prejuízo, né? Mas quando é dinheiro que vai ser pago com dinheiro, ou seja, não tem nada em garantia, a única garantia é o seu nome, né? As taxas são bem mais altas. De qualquer forma, 40% é alto. O investidor aplicou 30.000 numa caderneta de poupança e 20.000 no fundo de investimento. Ou seja, ele fez dois investimentos, né? A caderneta de poupança não é lá um negócio que se diga que é um grande investimento, mas ele vai render alguma coisa, né? E outros 20.000 ele colocou num fundo de investimento. Ou seja, geralmente é um fundo que é administrado ali ou pelo banco ou pela agência que faz esse tipo de investimento. E é um mix ali, né, de diferentes tipos de investimento, né? Bom, então o investidor aplicou 30.000 numa caderneta e 20.000 num fundo de investimento pelo prazo de um ano. A caderneta de poupança rendeu no período 9% e o fundo 12%, né? Vamos calcular qual que foi a taxa global, né, de juros recebidos. Ou seja, o que ele quer é a média entre os dois, né? É uma média. A gente teria outras formas de fazer. A gente poderia fazer isso daqui até por regra de três, se fosse o caso, né? Que é uma média ponderada, né? Porque a poupança foi 9% e o fundo 12%. Eu não posso fazer simplesmente dividir os dois, somar os dois e dividir por dois, fazer a média, porque a caderneta, o investidor colocou mais. Então é uma média ponderada, né? Então, essa conta poderia ser feita usando as ideias de estatística aí, né? Mas vamos usar aqui simplesmente os nossos conhecimentos de matemática financeira mesmo, né? Então, olha só, o que foi feito aqui? Foi calculado os juros de cada um dos dois investimentos, né? Então, em 30.000 foi na poupança, que foi 9%. Então, 30.000 vezes 9%, né? Lembrando que juros é igual a capital vezes a taxa, né? Então, 30.000 vezes 9% deu 2.700.
E os juros do outro dinheiro que foi aplicado no fundo de investimento foi 20.000 vezes 12%, que deu 2.400, tá? Somando os dois, os juros total foram de R$ 5.100, certo? Então, qual que foi a taxa? A taxa é juros dividido pelo capital. Os juros foi 5.000 e o capital investido foi de 50, né? Porque é dos dois, né? Então foi 30 mais 20.000. Então, 5.100 dividido por 50.000 deu 0,1020 vezes 100, né? Andando com a vírgula duas casas, a gente pode falar que isso daqui é 10,2%. Certo, gente? Então, essa média é uma média ponderada. Ficou um pouquinho mais próximo do 9%, né? Porque o dinheiro aplicado na caderneta foi maior, então ela puxa mais próximo de 9%. Bom, a gente vai fazer uma aplicação aqui e é praticamente a mesma a gente vai fazer praticamente as mesmas contas, né, quando a gente falar aqui de juros simples, né, ou de capitalização simples, mas é uma aplicação sobre o regime de capitalização, né? Então, o que que é um regime de capitalização? Ó, se um capital for aplicado a uma certa taxa por período, por vários intervalos ou períodos de tempo, o valor do montante pode ser calculado segundo duas fórmulas aí, um regime de capitalização simples ou um regime de capitalização composta. Então, quando a gente fala em regime de capitalização, a gente está falando em ganho de dinheiro, um dinheiro que está sendo aplicado e vai gerar ganho. A ideia de você ter inflação ou empréstimo de dinheiro ou um dinheiro investido são todas muito parecidas e matematicamente são praticamente as mesmas coisas, tá? É, a diferença aqui está sendo na nomenclatura, está sendo porque o que que eu estou fazendo com o meu dinheiro, tá? Então a gente pode falar em juros, tanto para dinheiro emprestado quanto para um dinheiro investido, né? Porque de qualquer forma é um dinheiro que foi movimentado. Mas aqui nesse caso a gente está falando da aplicação sobre de juros, né? Sobre um dinheiro investido, né? Sobre um regime de capitalização, tá? Bom, então, de acordo com esse regime, né, no caso do regime simples, os juros gerados, eles são sempre os mesmos, e eles são dados pelo produto do capital pela taxa. Ou seja, é os juros que a gente viu lá atrás. Juros é igual a capital vezes a taxa, tá? Então, qual que é a novidade disso e qual que é a contraposição em relação ao que a gente vai ver depois ali que é de juro composto, né? A diferença é que aqui a gente sempre está aplicando juros em relação ao dinheiro, ao capital inicial, ao capital que foi aplicado, tá? Ou, no caso, em outros casos, o dinheiro que foi emprestado, né? Mas aqui a gente está sempre aplicando esse juros sobre o capital inicial, sobre o capital que foi aplicado, tá? Quando a gente fala em juros compostos, a gente vai falar sobre os juros sendo aplicados sobre o valor inicial, porém o próximo intervalo de tempo, né, quando a gente tem vários intervalos, né, não só aplicação uma vez, esse dinheiro ele vai render os juros sobre os juros anteriores. Então a gente vai ter juros sobre juros. Aqui a gente não tem juros sobre juros. Os juros eles se acumulam, mas eles são cobrados sempre sobre o capital inicial. Quando a gente vê depois juros compostos, ele é um juro que ele é cobrado sobre o montante anterior, ou seja, o capital mais os juros, por isso que é juros sobre juros, tá? Bom, então olha só, exemplo aqui, um capital de 5.000 é aplicado a juros simples durante 4 anos, a taxa de 20% ao ano, tá? A aqui significa ao ano, né? Então olha só, se os juros são aplicados sempre sobre o capital inicial, e o capital inicial que foi de 5.000, então vai sempre ser 5.000 sobre 20%, vezes 20%, né? Lembre-se que juros é capital vezes a taxa, né? Então 5.000 vezes 20%, né? Vai dar 1.000 nos 4 períodos. Então são 4 anos, são 4 períodos que os juros são cobrados anualmente, tá? Então eu vou ter R$ 4.000 de juros, tá? Então o montante vai ser 5.000, que foi o capital, mais os juros de 4.000, certo? Então é uma conta que o acúmulo é dado pela soma, né? A gente faz a multiplicação para saber qual que é os juros, mas a partir daí os juros são sempre somados, né? Diferente depois do juro compostos em que eles vão ser multiplicados, certo? Bom, o que que então é essa capitalização composta ou, né, os juros compostos aí que a gente vai ver depois? Nesse regime, os juros do primeiro período correspondem ao produto do capital pela taxa,
Só que depois a gente sempre vai calcular o próximo montante calculando os juros sobre o montante anterior, né? Então, os próximos montantes, eles são calculados sobre o montante anterior, não sobre o capital. Lembrando, como o montante é capital mais juros, a próxima taxa de juros você vai cobrar sobre o capital de novo, porém sobre os juros anteriores, certo? Então, olha só um exemplo aqui, ó. Os mesmos R$ 5.000 são aplicados a juros compostos durante 4 anos a uma taxa de 20% ao ano, tá? Então, a diferença agora é que são juros compostos, mas a ideia é a mesma, 4 períodos de tempo e 20% em cada período, né? Então, no primeiro período não vai mudar nada, é 5.000 vezes 0,20, né? Vezes 20%, né? Que é 0,2, que dá 1.000. Só que isso daqui são só os juros. O montante depois do primeiro juro é 5.000 mais 1.000, que dá 6.000, tá? E aí os próximos juros vão ser cobrados sobre o montante anterior. Então vai ser 6.000 vezes 20%, que vai dar 1.200, gerando um montante de 7.200. Próximo juro vai ser cobrado sobre o segundo montante. Então é 7.200 vezes 20%, que dá 1.440, gerando um montante de 8.640. E o quarto juros vão ser cobrados sobre o montante anterior, né, que foi o terceiro montante, que é 8.640 vezes 20%, gerando 1.728, e isso dá 10.368 de montante. Tá? Então veja bem que a gente saiu de um. Vou voltar aqui um slide, ó. A gente saiu de 9.000 para aplicação de juros simples em 4 anos, tá? Para 10.368 para aplicação de juros compostos em 4 anos, tá? Isso aqui a gente está falando em regime de capitalização, ou seja, investimento de dinheiro, e eu lembrando que tendo inflação ou cobrança de juros, né, de dinheiro emprestado, a ideia é sempre a mesma, só está mudando a terminologia aqui. E isso daqui é o tipo de cobrança que é feita no seu cartão de crédito, quando você não paga a fatura inteira, ou no seu saldo de conta, né, o que é chamado de cheque especial, né, que é quando você fica devendo dinheiro no seu saldo da sua conta corrente. Então, se você fica devendo dinheiro no saldo da sua conta corrente, vai ser cobrado juros compostos e assim também no cartão de crédito, tá? Diferente de contas, né? Que em geral são cobradas juros simples quando você fica devendo conta de água e luz, tá? Bom, e aí então vem finalmente a ideia dos juros simples e dos juros compostos, né? É, que vão ser muito parecidos com o que a gente falou, mas é um resumo aqui de tudo, ó. Então, considerando capital aplicado a juros simples, tá? A uma taxa I por um período, a uma taxa I por período, né? Anual, mensal, enfim. E durante N períodos de tempo, os juros do primeiro período são iguais a todos os juros de outros períodos, né? Então, todos os períodos vai ser cobrado o mesmo juros, que é capital vezes a taxa. Então, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, durante N períodos, né? Eu não sei aqui quantos períodos eu vou cobrar. Então, eu tenho N períodos com o mesmo juro. Então, o juros total é C vezes I somado N vezes. Logo, os juros são o capital vezes a taxa vezes N períodos, tá? Tudo bem? Então, aqui os juros simples são a aplicação de vários juros, né? E não só como a gente viu quando eu falei da primeira vez, de uma vez, né? Que era J igual a C vezes I, né? O J igual a C vezes I é como se fosse o N igual a 1, né? Então, C vezes I vezes 1, né? Aqui é C vezes I vezes quantos meses tiver sido cobrado, tá? Então, o capital de 8.000 é aplicado a juros simples, a taxa de 2% ao mês, durante 5 meses. Qual que é o juro e qual que é o montante? Então, os juros vão ser 8.000, que é o capital, vezes 2%, que é 0,02, vezes o N, que é 5, né? Porque são 5 meses, e a taxa é mensal, tá? Então, fazendo essa conta, eu chego em R$ 800 de juros. Logo, o montante eu peguei 8.000, eu apliquei 8.000, e esses 8.000 somaram juros de 800, então o montante foi 8.000 mais 800, que dá 8.800, tá?
Segundo exemplo aqui, ó. Vão obter um montante de uma aplicação de 5.000 a juros simples e a uma taxa de 3% ao mês também, durante 2 anos. Então, esse tipo de questão aqui é muito comum, né? Os juros são ao mês e eu estou falando 2 anos. Quantos meses eu tenho em cada ano? Tem 12 meses, então 2 anos são 24 meses. Então é bom a gente sempre deixar tudo no mesmo período de tempo, né? Que vai ser no período de tempo dos juros, né? Então vamos deixar tudo em meses aqui, certo? Então eu tenho um capital inicial aqui de 5.000, uma taxa mensal de 3% e uma aplicação em 24 meses. Então os juros vão ser simplesmente a mesma conta, né? Capital vezes a taxa vezes o número de períodos, né? Então é 5.000 vezes 3% vezes 24, que vai dar 3.600. E, consequentemente, o montante é 5.000, né? Mais os juros, que são 3.600, que vai dar 8.600. E aí a gente tem a resposta final do problema. Bom, e aí a contraposição disso, né, o outro tipo de juros, né, quando a gente fala juros simples e juros compostos, o outro tipo de juros são juros compostos, que vão ser sempre aplicados em relação ao montante anterior. Então, olha só, qual que é o primeiro montante, né? É a mesma conta que a gente tinha feito, é capital mais juros. Quem que é juros? É capital vezes a taxa. Então, aqui, ó, aqui, deixa eu colocar aqui só um, ó, aqui é capital, nossa, acho que essa aqui foi pior. Capital já escrito, pior seja escrito. Capital mais juros, né? Que é o que a gente vinha fazendo. Então, o primeiro montante é simplesmente capital mais juros. Capital mais juros, e juros são C vezes I, então capital mais capital vezes I. Tá? Se eu colocar isso daqui em evidência, o que que significa colocar em evidência isso daqui? Ó? Pegar o termo que se repete nos dois, né? O contrário do chuveirinho, ao contrário da propriedade distributiva, né? Como é que eu escrevo isso daqui, ó? Fica C vezes 1 mais I, né? 1 é o que sobrou aqui, né? Ó, faz essa conta aqui para você ver, ó. O chuveirinho C vezes 1 dá C e C vezes I dá esse termo aqui. Então é só uma outra forma de escrever, tá? Esse 1 mais I, se vocês lembrarem de variação percentual, é a variação percentual, tá? Então, como o montante ele é uma variação percentual, né? Porque uma coisa é assim, a coxinha custava R$ 8, os juros foi de 1. O montante é 9, o montante é a soma. Então, o que a gente está fazendo aqui é a soma só, tá? Então, 1 mais o J é a variação aplicada em cima do capital dá o montante. Seria uma outra maneira de a gente escrever o montante, tá? Só que olha só, a próxima aplicação de juros vai ser feita sobre o montante, não sobre o capital. Então, o montante 2 vai ser o montante 1 mais os juros, tá? Ou seja, como se fosse o capital mais os juros, né? Então, eu sempre vou aplicar esse 1 mais i multiplicando o termo anterior. Então, o segundo vai ser o anterior, que é c vezes 1 mais i, vezes 1 mais i de novo, que dá c vezes 1 mais i ao quadrado. Lembre-se que quando a gente multiplica alguma coisa por ela mesma, a gente pode escrever que ela está ao quadrado, né? Então, x vezes x é x ao quadrado, né? Então, 1 mais i vezes 1 mais i dá 1 mais i ao quadrado. E aí isso daqui vai se continuar. O terceiro, a gente vai aplicar os juros em cima desse dinheiro que está acumulado, então vai ficar c vezes 1 mais i ao cubo, tá? Ou seja, depois de aplicar durante n períodos, eu vou ter c vezes 1 mais i elevado a n. Isso aqui vira uma função exponencial, né? Porque eu tenho um n aqui no expoente, certo? Então, fórmula a gente não costuma colocar aquele índice ali, né? O índice que estava aqui, eu não preciso ficar colocando, né? Montante 1, montante 2, montante 3. A gente só está preocupado com o montante final, né? Então, o montante, depois de n meses, é capital vezes 1 mais i elevado a n, tá? Bom, então vamos pegar o mesmo exemplo aqui. 5.000 aplicado a juros compostos a uma taxa de 2% em dois períodos diferentes, tá? 5 meses e 2 anos. Lembrando que com uma taxa anual, desculpa, com uma taxa mensal, 2 anos significam 24 meses, né? Então, a fórmula vai ser montante é igual ao capital, que é 5.000, vezes 1 mais i, o i é 2%, né? Ou seja, 0,02. A gente sempre coloca o i como uma fração, né? E elevado a n, nesse primeiro exemplo, n é igual a 5.
E no segundo exemplo, o n vai ser 24, né? A letra A e a letra B só tem a diferença pelo tempo, né? Que é 5 e 24, tá? E aí, isso aqui é só fazer conta, isso daqui a gente vai ter que fazer conta na calculadora, não tem jeito, né? Então, fazendo essa conta, eu chego que no primeiro caso eu vou sair de 5.000 e vou para 5.500, né? Aumentou R$ 500. E no segundo caso eu vou sair de 5.000 para R$ 8.000, certo? O dinheiro que foi acumulado aí. Beleza? Mais um exemplo aqui. Qual que é o capital que deve ser aplicado a juros compostos durante 5 meses e a uma taxa de 1,5% ao mês, né? Para resultar em um montante de 12.000, tá? Então, nos três exemplos que eu vou colocar aqui, vai ter mais um exemplo depois, eu estou variando a pergunta do que eu quero descobrir. Só voltar aqui, ó. Nesse primeiro, a pergunta foi qual que vai ser o montante? Se eu sei o capital, sei a taxa e sei o número de meses, certo? Na segunda, a fórmula é a mesma, né? Eu estou falando aqui ainda de juros compostos do mesmo jeito. Só que o que que eu sei? Eu sei o N, que é 5, sei o montante agora. Agora eu já sei o montante, tá? Sei o I, que é a taxa, e eu quero descobrir qual o capital. Então, o que eu estou perguntando agora é qual é o capital. Então, agora eu vou substituir aqui na fórmula o montante que eu sei que é 12.000. O capital eu não sei, é o que eu quero descobrir. A taxa, que é de 1,5, né? 1,5 dividido por 100, eu ando duas vezes com a casa, com a vírgula, né? Então, 1,5 andando uma vez vai ficar 0,15, andando duas vezes vai ficar 0,015, né? Elevado a 5, porque está perguntando, opa, está perguntando elevado, está perguntando quanto foi o capital aplicado em 5 meses, né? Então, só fazendo essa conta, e aí mais uma vez aqui eu tenho que fazer na calculadora, né? 1 mais 0,015 dá 1,015, beleza, mas 1,015 elevado a 5, que vai dar esse 1,0773, a gente tem que fazer na calculadora e eu vou mostrar depois para vocês como usa a calculadora aqui para essas potências, né? Isso tudo é igual ao montante, que é 12.000. Pronto, como eu quero deixar o capital sozinho, eu quero isolar o capital, e esse número está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então vai ficar 12.000 dividido por 1,0773, que vai dar R$ 11.138,96. Então, para eu gerar um montante de 12.000 a uma taxa de 1,5% durante 5 meses, eu preciso aplicar R$ 11.138, certo? E aí, gente, a terceira pergunta agora é quantos meses? Então agora eu não quero, eu sei o montante, eu sei o capital, eu sei a taxa, eu quero saber em quantos meses, né? Eu quero saber o valor de N. Então, ó, durante quanto tempo, ou seja, quanto tempo significa N, né? Eu quero saber o N. Um capital de 2.000, então eu sei o capital vale 2.000, deve ser aplicado a juros compostos e a uma taxa de 1,5% ao mês, eu sei o I, tá? Para gerar um montante de R$ 2.236,28, tá? Então, eu substituo o montante pelo 2.236, substituo o capital pelo 2.000, substituo a taxa por 1,5, né? 1 mais 1,5%, que significa, é a mesma conta que a gente fez antes, né? 0,015, né? Então, 1 mais 0,015 dá 1,0015, elevado a n, e n é o que eu quero descobrir. Então, a única coisa que eu não sei aqui é em quantos meses isso vai acontecer, tá? E aí, gente, eu não quero complicar muito a vida de vocês, mas vocês já fizeram o ensino médio, e toda vez que a gente quer resolver uma equação que tem lá o que a gente não sabe lá no expoente, a maneira que eu tenho para resolver isso é usando o logaritmo, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é deixar essa potência sozinha aqui de um lado, né? Então passei o 2.000 dividindo para o outro, então o 2.000 está multiplicando tudo isso daqui, né? Então fiz 2.236 dividido por 2.000, deu esse valor, 1,11, né? Então, eu tenho aqui 1,015 elevado a n igual a 1,11. Tá? Esse número grande, 1,1181. Tal. Agora, eu tenho que aplicar logaritmo dos dois lados. Logaritmo é a função que faz com que o n saia lá de cima. Então, se eu aplico o logaritmo dos dois lados, ou seja, daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi aplicar logaritmo dos dois lados. Tá?
que acontece quando eu aplico o logaritmo? O n cai, chama a regra do tombo. Então, esse n que está aqui no expoente, ele cai para frente, tá? Então, agora, aqui, em vez de eu ter uma função exponencial, eu tenho só uma multiplicação. Então, eu tenho n vezes um logaritmo é igual a outro logaritmo, né? De números diferentes, mas são dois logaritmos. E aí eu passo isso daqui tudo agora, que está multiplicando, eu passo dividindo para o outro lado. Então, n vai ser igual ao log dividido pelo outro log. Pronto, agora é uma conta feita na calculadora. Eu vou mostrar aqui para vocês em seguida como faz essa conta em calculadora. Então, n igual ao log de 1,18140 dividido pelo log de 1,015. Vão ser dois números muito pequenininhos ali, mas que um dividido pelo outro dá 7,5, tá? Então, o capital deve ser aplicado durante 7 meses e meio, né? E aqui eu já aproveito para reforçar que, apesar de a gente ter feito os exemplos anteriores, tudo com número de n inteiro, a fórmula vale para n fracionário também, n quebrado, tá? Então vale para 7,5, por exemplo, que é a resposta aqui. Certo, gente? É isso. Muito obrigado e até mais.